Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos continuar mais uma aula aí, né? Na aula passada eu terminei com vocês toda aquela análise sobre o sujeito negro no Brasil e como falta direitos básicos para essa parcela da população. Hoje eu quero voltar a falar um pouquinho de direitos humanos e falar da consolidação dos direitos, ou não, ou da falta de consolidação desses direitos aqui no Brasil. E para isso a gente vai fazer uma análise também dessa consolidação no mundo. Tá? Não é uma coisa difícil, é bem simples, até bem fácil. Eu sei que vocês vão entender. Tá no livro também para vocês lerem, então vai dar tudo certo. Eu só fico chateado que tenha uma participação muito baixa de vocês nos vídeos. A maioria não está vendo isso, e é meio chato. Né? Mas eu vou continuar fazendo a minha parte. A gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Então, se boa parte não entende a importância da educação, o que eu posso fazer, né? Enfim, vamos compartilhar a tela aqui e vamos falar sobre cidadania e direitos humanos, tá? Cidadania e direitos humanos é uma coisa que a gente tem falado desde o começo do ano. A gente já entendeu o que é cidadania, o básico que eu preciso ter para ser considerado cidadão. A gente viu os direitos humanos, tá? Boa parte deles, mais da metade com explicação. E vamos dar um passo à frente para ver essa parte da consolidação, tá? Não vai ser difícil, vocês vão ver que é tranquilo de certa forma, tá? Tem esse vídeo aqui de 3 minutinhos para vocês verem sobre o que são esses direitos básicos. Eu posso disponibilizar para vocês, eu vou deixar no Classroom para vocês darem uma olhada. Ele é bem didático, ele é bem facinho de vocês entenderem, então tranquilo, tá? Mas dentro dessa aula que eu quero começar, vamos ver isso aqui, ó. A partir da trajetória histórica inglesa, tá? Porque lá nós tivemos a Revolução Industrial, então houve uma consolidação do capitalismo mais cedo lá na Inglaterra, mas a partir dessa trajetória histórica, e vocês vão ver que a consolidação dos direitos humanos tem tudo a ver com a consolidação do capitalismo, tá? Não estou falando que o capitalismo necessariamente trouxe a consolidação dos direitos humanos, mas são histórias que andam juntas, tá? Então, a partir da trajetória histórica da Inglaterra, o sociólogo Thomas Marshall, tá? Estabeleceu uma divisão dos direitos de cidadania em 3 categorias básicas, que vocês já devem ter ouvido falar, mas talvez vocês não saibam. Tá? São os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Vamos ver na ordem, vamos ver cada um desses 3 direitos, tá? Que é bem tranquilo. Então, esses direitos civis, políticos e sociais. Os direitos civis são os direitos mais básicos, que são aqueles que dão a base, né? Básicos, base, aos outros direitos. Então, são os direitos fundamentais: a vida, a liberdade, a propriedade privada. Por que coloca-se a propriedade privada aqui? De novo, com a consolidação do capitalismo. A propriedade privada do quê? Eu ter um lugar apenas para morar? Não, não necessariamente. Não apenas isso eu quero dizer. Mas pode ser a propriedade privada dos meios de produção. Eu sou o dono de uma fábrica, isso é meu. Tá? Então, é um direito fundamental que o capitalismo coloca, o direito à propriedade privada, tá? Mas também coloca a igualdade perante a lei. Entenda essa igualdade perante a lei, que é o quê? Eu, você, homens, mulheres, negros, gays, todos somos iguais perante a lei. Tá? Na lei, mas será que na prática somos iguais? Essa é a questão que eu vou deixar para vocês, tá? Mas perante a lei somos iguais. Nós temos aqui esses direitos civis, o direito de ir e vir, tá? E a liberdade de expressão e pensamento. Direito à vida, liberdade em geral, ir e vir, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, tá? O direito de não ter sua casa e seus bens violados e o de ser julgado e encarcerado apenas pela autoridade civil estabelecida pela lei vigente, depois de todo um processo legal justo. Então, ainda focando na liberdade, os direitos civis básicos: liberdade, propriedade privada, igualdade, direito à vida, vida digna, tá? A conquista desses direitos foi influenciada pelas ideias iluministas. Então, são os primeiros direitos conquistados. Lembra que iluminismo e revolução industrial, eles acontecem basicamente no mesmo período, no mesmo
final do século XVIII, 1700, certo? Então, assim, a conquista desses direitos foi influenciada pelas ideias iluministas e resultaram da luta contra o absolutismo monárquico. Então, os direitos civis são os primeiros a serem consolidados na história. Tá? Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade e igualdade, os primeiros a serem conquistados na história. Esse processo, faltou aqui um negócio, né? Teve como resultado, meu Deus, escrevi muito rápido, acontece. Teve como resultado maior o advento da soberania popular. Então, o povo, é do povo que emana as leis. Poder ao povo, tá? A concessão desses direitos a todos foi, portanto, o primeiro estágio da luta pelos direitos dos seres humanos. Então, quais os primeiros direitos a serem conquistados? Os direitos civis básicos que vieram com o quê? Com o iluminismo e com a Revolução Industrial. Tá? Então, os primeiros direitos básicos vieram com o iluminismo. Veio o iluminismo, a Revolução Industrial. Quais os direitos básicos do iluminismo? Direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade. E como os iluministas eram burgueses, direito à propriedade privada. Tudo bem? Então, os direitos civis. O que é civil? Civil é relativo ao cidadão. Tá? Então, direitos do cidadão, os mais básicos, vida, liberdade, propriedade privada e igualdade. Os primeiros a serem consolidados pós-revolução industrial, pós-iluminismo, tá? Então, fácil. Beleza. Já os direitos políticos são o segundo a serem consolidados. Porque vamos pensar assim, tá? Consolidei o capitalismo, tenho a consolidação desses direitos civis, e aí com o capitalismo eu tenho o quê? Eu tenho o trabalhador de fábrica trabalhando para o dono da fábrica. Tá? Só que eles trabalhavam em condições horríveis, vocês sabem, trabalhar 16, 18 horas por dia, não ter férias, receber muito pouco, receber o suficiente para continuar vivo e no dia seguinte voltar a trabalhar. Pera, se você está trabalhando nessa condição, você fala, pô, pera aí, o que a gente vai fazer para melhorar essa situação? Então nós vamos criar os sindicatos para defender os nossos direitos. Por que a criação do sindicato? Porque com os sindicatos nós vamos ter voz e vamos poder participar da tomada de decisão. Quando eu falo em participação na tomada de decisão, eu estou falando em participação no poder. E quando eu falo de poder, eu falo de política, porque política tem tudo a ver com poder. Tá? Então, os direitos políticos garantem a participação do cidadão no governo, nas tomadas de decisão, no poder. Então, é o direito de eleger e de ser eleito. Tá? Participar das tomadas de decisão, realizar manifestações políticas e mesmo fundar partidos políticos. PT, PSOL, PSDB, PSL. Tá? Os direitos civis não garantem os direitos políticos. Eu tenho direito à liberdade de crença, uma liberdade religiosa, ou uma liberdade, eu posso discordar de você, mas não significa que você pode fundar um partido ou fundar um sindicato, tá entendendo? São coisas diferentes. Então, os direitos civis não garantem necessariamente os direitos políticos. Só para você ter uma ideia, até 1985, que a gente vivia aqui no Brasil uma ditadura militar, nós tínhamos os direitos civis. Tínhamos os direitos civis, direito à vida, teoricamente. Isso daí eu estou falando na teoria, não na prática, tá? Então, no papel eu tinha, tá? Então, liberdade, aspas aí, tinha o direito à vida, aspas aí, propriedade privada, igualdade, tá? Então, tínhamos direitos civis, mas não tínhamos direitos políticos, tá? Eu podia votar para presidente? Não. O presidente era escolhido. Teve uma hora que o Congresso foi fechado. Então, Congresso fechado, eu vou votar para senador? Eu vou votar para deputado? Não. Tá? Os direitos políticos têm relação direta com a organização política dos trabalhadores do final do século XIX. Tá? Ao buscar melhores condições de trabalho, eles utilizaram-se dos mecanismos da democracia. Democracia é a participação do povo no poder. Tá? Organização de partidos políticos e sindicatos, como forma de fazer valer os seus direitos. Então, em segundo lugar, eu tenho a consolidação dos direitos políticos. Tá? Os direitos de participação na tomada de decisão. Fundar um partido político, ser eleito, votar. Tudo bem? Se você é preso por corrupção e você é condenado, você perde seus direitos políticos. Então, você fica por 8 anos
sem poder se candidatar a um cargo, sem se candidatar a ser senador, ou presidente, ou governador, ou vereador. Você não pode, tá? Você perdeu seus direitos políticos. Posso votar? Não, você perdeu seus direitos políticos, tá? Então, é isso. E o terceiro aqui são os direitos sociais, os últimos a serem consolidados, tá? Eles são essenciais para a construção de uma vida digna a partir de padrões de bem-estar socialmente estabelecidos, como educação, saúde, lazer e moradia. Como assim, gente? Então, no primeiro momento, direito civil, liberdade, propriedade, vida digna. Num segundo momento, isso daí não está sendo garantido bem, então vamos participar das manifestações, vamos participar da tomada de decisão. Beleza, agora que eu estou participando da tomada de decisão, né, o que nós vamos lutar? O que nós, como trabalhadores, vamos lutar? Vamos lutar para que a gente consiga, então, ter uma vida boa, uma vida digna, tá? Não apenas existir, mas viver bem. E o que eu preciso para viver bem? Eu preciso de acesso à saúde de qualidade, à educação de qualidade, lazer, moradia, e esses são os direitos sociais básicos, tá? Os direitos de bem-estar, educação, saúde, lazer, moradia, segurança, saneamento básico, tá? Esses direitos surgem em decorrência das reivindicações de diversos grupos, sindicatos, por exemplo, pelo aumento da qualidade de vida dos seres humanos, tá? É o momento em que os cidadãos lutam por melhorias no sistema educacional, de saúde pública, pela, esquece aqui, ó, criação de áreas de lazer, pela seguridade social. O que é seguridade social? É eu poder aposentar, não trabalhar e continuar recebendo uma renda, tá? Que é a aposentadoria, certo? Então, esses são os direitos sociais. Os direitos sociais são aqueles que nos garantem uma vida digna, uma vida com qualidade. Não apenas a nossa existência. Existir é diferente de viver, certo? Os direitos sociais são esses aí, que vão tentar garantir para a gente uma vida boa, com qualidade. Tá? Então, olha essas charges aqui. Qual direito será que é esse? Como eu estou falando de uma liberdade de ir e vir, ele não está podendo ir e vir, né? Porque tem escada. Então, aqui eu não tenho um direito civil garantido. Porque ele não está podendo subir a escada, básico. Certo? Aqui, deixa eu ver o outro aqui. Ah, tá. Aqui, eu tenho direitos civis, eu tenho direitos políticos, eu tenho direitos sociais. Aqui, ó, eu tenho o quê? Um parlamentar, tá? Que tá pegando todo o dinheiro e nós, cidadãos, só pagando tributo e a gente se ferrando. Tá? Qual é o direito aqui? É o direito político, de participação das tomadas de decisão. Não estou participando dessa tomada de decisão. Fui eu que permiti que eles tivessem uma ajuda de custo, auxílio paletó, passagens aéreas bancadas pela gente, combustível bancado pela gente, moradia bancada pela gente? Não, não foi a gente que discutiu isso. Se dependesse do povo, eles não teriam isso. Tá? Então aqui falta o quê? Falta participação política nas tomadas de decisão. Enquanto a gente só está pagando tributo, só está pagando imposto. Tá? E a gente ainda sofre muito com a corrupção. Então aqui é uma charge que vai fazer uma crítica aos direitos políticos. Tá? E aqui os direitos sociais, eu não sei se vocês lembram, em 2014, faz muito tempo, há 6 anos, já é bastante tempo, né? Um negro estava andando lá pelo Rio de Janeiro, pela Orla Carioca. Ele era suspeito, ele foi tido como suspeito por jovens de classe média, como um ladrão. Né? Esses jovens de classe média, eles desceram, eles foram para a praia para fazer justiça com as próprias mãos. Isso está errado, que quem tem que fazer a justiça, como eu já falei para vocês, é um tribunal justo. Tá? O que eles fizeram? Viram esse moleque, tiraram a roupa dele e prenderam ele com essa corrente, né? Com essa trava de bicicleta no poste. Isso daqui é pura humilhação, porque, olha só, lembra que eu falei com vocês ano passado de violência, que você, para condenar a pessoa, você fazia ela sofrer em praça pública para todo mundo ver e sem roupa para ela ser humilhada? Isso daqui é punição da Idade Média. Isso daqui é selvageria. Não é assim que se faz as coisas. Certo? Então, tá errado aqui. Isso daqui é o quê? É uma crítica à falta de direito social da camada mais pobre da população. Certo? Se ele tivesse garantido os direitos sociais como boa educação, boa segurança, boa moradia, não. Segurança dele mesmo, né? Não teria acontecido isso. Tá? Então, falta-se para esse sujeito aqui a garantia dos direitos básicos, dos direitos sociais, que poderiam lhe garantir uma vida digna. Essa é uma punição que não é digna.
Ah, mas professor, ele roubou. Tudo bem, ele roubou, quer dizer, não tá tudo bem ele ter roubado, mas se ele roubou, ele deveria ter sido preso de forma correta, não desse jeito aí, tá? Então, continuar. O que define, então, para Thomas Marshall, um cidadão? Tá? Para ele, cidadão é aquele que exerce os seus direitos civis, tá? Ele tem os seus direitos civis garantidos, os seus direitos políticos e sociais de forma efetiva. Então, ele tem os seus direitos garantidos. Coisa que eu já falei para vocês. Não está escrito aqui ó, que cidadão é aquele que é capaz de consumir, que é capaz de comprar uma calça de R$ 300, que é capaz de comprar um carro. Não é isso. É aquele que é capaz de exercer os seus direitos civis. Ele pode ir e vir, tá? Ele pode votar e ser votado, ele pode participar das tomadas de decisão, ele tem uma moradia digna, uma saúde de qualidade, uma escola boa. Quando ele tem tudo isso, ele é um cidadão, porque ele tem direitos garantidos, certo? Coisa que eu já falei com vocês. Percebe-se que o contexto da cidadania está no quê? Numa permanente construção. Porque fala para mim, esse sujeito negro que eu acabei de mostrar no quadrinho, ele é cidadão? Se ele não tem os seus direitos garantidos, ele não é cidadão. A mulher, ela pode sair de noite e se sentir segura? Não. Se ela não consegue ter esse direito social básico da segurança, então não, ela não é uma cidadã em pleno gozo dos seus direitos. Por quê? O Estado não consegue garantir isso para ela. Então ela não tem a sua cidadania garantida. Tá? Então o conceito de cidadania está em permanente construção. Lá atrás não falava-se da cidadania do negro, da cidadania da mulher, mas hoje fala-se. Tá? Pois a humanidade está sempre em luta por mais direitos. Direitos não são presentes. Tá? Não é um presente que o governante dá. Para vocês entenderem, direito não é aquilo que nos é dado, mas é aquilo que não pode ser tomado da gente. Porque assim que a gente nasceu, a gente, como pessoas, nós somos cidadãos. Tá? Nós temos direitos básicos. Então, esses direitos, os direitos humanos, não é um presente que nos foi dado. Os direitos que nos permitem viver bem não é algo que nos é dado, mas é algo que não pode ser tomado da gente, porque já nasceu com a gente. Por isso ele é inalienável, não pode ser tomado de nós. Tá? Não deixa ninguém fazer com que você acredite que os seus direitos são privilégios. Tá? Gays não estão lutando por privilégios, mulheres não estão lutando por privilégios, eles estão lutando por direitos, aquilo que nunca deveria ter sido tirado deles. Tá? Então, está em permanente construção, pois a humanidade está sempre em luta por mais direitos, maior liberdade e melhores garantias individuais e coletivas. Tá? Ser cidadão, então, significa ter consciência de que eu sou sujeito de direitos, que eu tenho direitos que devem ser garantidos pelo Estado. O Estado tem essa obrigação para que eu possa viver bem. Tudo bem? Garantias básicas de direitos políticos, de poder votar e ser votado, de ter uma moradia boa, de ter liberdade, de poder ser julgado justamente, certo? Então, bastante coisa aí. Tem esse vídeo que eu vou deixar disponível para vocês lá no Classroom, né, daqui a pouquinho, que vai falar sobre se fosse com você, e se fosse você que tivesse apanhado no meio da rua porque você é negro, ou porque você é gay, ou porque você é mulher, e se fosse você? Aqui no caso, se você fosse gay, tá? Já se colocou no lugar da pessoa? Tá? O hétero, ele pode andar de mão dada, que ele não vai sofrer. Ele pode beijar, que ele não vai sofrer represália na rua, mas o gay não pode. Não é mesmo? O gay, ele tem medo disso. Eu já vi na rua, você já deve ter visto na rua. Estão dois gays andando de mão dada, eles estão sofrendo homofobia. Tá? Sejam dois homens, sejam duas mulheres, eles estão sofrendo com isso. Imagina você, no lugar, você não poder andar de mão dada com a pessoa que você ama, você não poder se casar e ter filhos com a pessoa que você ama. Tá? Se você não pode se casar e ter filhos com a pessoa que você ama, você pode ser plenamente feliz? Se você não consegue ser plenamente feliz, então o Estado não tá te garantindo direitos básicos, direitos sociais que te dê uma vida digna, que te dê uma vida com felicidade. Tá? E se fosse com você, então? Fica essa pergunta, esse vídeo eu coloco para vocês depois. Né? E aqui, né, sobre o massacre que teve lá nos Estados Unidos, que um cara entrou atirando numa boate LGBT, né? E aí você vai ver os comentários. Quantas galinhas mortas mesmo? Olha a falta de respeito, né? Isso daqui comentários tudo do G1. Pena que o atirador morreu sem antes receber uma medalha. Se coloca no lugar das pessoas. Gente, se coloca no lugar das pessoas que morreram, dos familiares que perderam essas pessoas, das pessoas que perderam namorados e namoradas.
maridos, esposas, certo? Na hora de socorrer, muito cuidado com o sangue, porque tem muita AIDS. Gente, não é mais assim, não é assim. Graças ao universo que agora o STF ele permite doação de sangue por gays, porque era uma lei preconceituosa, tá? Socorrer tem que tacar gasolina e meter fogo nessa imundície. O que é isso? Tá? Um alívio para os familiares, pois a família deve sofrer muito quando tem um filho gay e quando eles se vão, a família fica aliviada. O que falar desses comentários, certo? Enfim. O que eu falei para vocês até agora sobre a consolidação dos direitos civis, políticos e sociais foi o quê? A história da consolidação na Inglaterra e no mundo em geral. Em geral, não em todos os lugares em geral. Mas e no Brasil? Tá? Como é que foi no Brasil? O que se percebe na sociedade brasileira é que a estrutura formal que nós temos hoje, as leis e tudo e tal, não garantem a democratização dos recursos socialmente produzidos. Não garantem que nós, como cidadãos, tenhamos os nossos direitos garantidos, tá? Como os bens, os direitos e os serviços básicos proporcionados pelo Estado, tá? A questão democrática vai além do estabelecimento de regras formais que caracterizam a democracia. Não é simplesmente, olha, você pode votar. Então, se você pode votar e ser votado, nós vivemos uma democracia. Não. Não, tá? Para viver numa democracia, eu tenho que poder expressar minha opinião, eu tenho que ter uma mídia livre, eu tenho que poder criar um sindicato, tá? Eu tenho que poder fazer parte de um partido político, tá? Eu tenho várias coisas. Eu tenho que poder fazer uma manifestação na Paulista, tá? Isso é uma democracia, porque participar da tomada de decisão não é só votar, é eu fazer um protesto para pressionar o governante a mudar uma lei, por exemplo, tá? Então, é necessário ampliar os direitos de cidadania para reduzir a distância entre as esferas formal e real, tá? O que eu tenho na lei e o que eu tenho na prática, formal e real, tá? Afinal, a cidadania plena é a condição indispensável para a concretização dos direitos humanos. Falei com vocês logo nas primeiras aulas, tá? Democracia, cidadania e direitos humanos andam juntos. Sem um, não existe os outros. Tá? Então, se a gente for parar para pensar no Brasil, se eu tenho uma democracia em que eu não posso fazer protesto, então eu não tenho uma democracia. Se eu não posso fazer protesto, eu não posso lutar pelos meus direitos básicos. E se eu não posso lutar pelos meus direitos básicos, os direitos humanos, eles não são garantidos. Então eu não tenho cidadania. Tá vendo? Uma coisa está ligada na outra. Tá? Então, para existir um, precisa existir os três. Para existir democracia, tem que existir cidadania e direitos humanos. E vice-versa. Tá? Pensa nisso porque é extremamente importante. Gente, só sente falta da democracia aqueles que sabem muito bem o que não é ter uma democracia. E eu não quero que a gente perceba eu não quero que a gente perceba como a democracia é importante se a gente perder ela. Tá? A gente não precisa perder ela para dar valor. É só a gente estudar história, por exemplo. Tá? Estudar direito e história para a gente saber o que acontece quando a gente não tem uma democracia num país. Tá? Dá valor. Não vou passar esse vídeo para vocês. Esse vídeo ele é bem específico sobre a consolidação da democracia no Brasil. E se vocês não estão assistindo essa aula que dura 25 minutos, esse vídeo de 40 minutos vocês não vão ver mesmo, né? Mas enfim, né? Infelizmente. Tá? No Brasil, a estruturação dos direitos de cidadania, a consolidação da cidadania brasileira, esteve constantemente ligada aos interesses das elites econômicas e políticas. Tá? Como assim? Tá? Uma coisa que o Getúlio Vargas fez, ele era muito inteligente como político. Tá? Não estou falando que eu gostava do Getúlio Vargas porque, lembra do apelido dele? Pai dos pobres e mãe dos ricos? Porque enquanto ele dava um direito para os mais pobres, ele tirava do outro lugar. Então eu estou te dando férias, eu estou te dando 13º, mas eu estou esvaziando o poder político do sindicato, tá? Porque esvaziar o poder do sindicato é um tapinha nas costas das empresas. Então eu dou alguma coisinha para o pobre, mas eu tiro dele também outra coisa, tá? Então a consolidação, várias aspas aí, dos direitos no Brasil foi uma concessão da elite. E olha que complicado. Porque todos os outros direitos no mundo, eles são frutos do quê? De luta. Então,
Os direitos civis, a luta que teve no iluminismo, tá? Os direitos políticos, a luta que teve pelos sindicatos, os direitos sociais, a luta dos trabalhadores por melhores condições de vida. Sempre dado como luta. E no Brasil foi de ponta cabeça. Os direitos eles não são garantidos através de luta, eles foram garantidos através de quê? De uma concessão da elite. É como quando a sua mãe ela te engana e fala assim, olha, se você se comportar direitinho, o Papai Noel ele vai te dar um presente. E você passa se comportando no mês de dezembro, assim, para ganhar um presente. É isso que a elite brasileira ela faz. Olha, você trabalhador, se você não questionar e não fizer greve, eu vou te dar um presentinho. Foi o que Getúlio Vargas fez. Quando ele começava a sentir que os sindicatos eles iam fazer uma greve, ele falava, opa, peraí, olha, como vocês foram bons funcionários, está aqui, ó, 13º, está aqui as férias remuneradas, está aqui os seus direitos. Tá? E isso é complicado, porque acabou o quê? De certa forma, minando o poder de organização dos sindicatos, acabou atrapalhando esse desenvolvimento, a luta dos brasileiros. Tanto é que o quê? Hoje em dia, quando o sindicato dos professores ele vai fazer uma greve para lutar, muitos professores vão falar o seguinte, mas adianta fazer alguma coisa? A gente não vai conquistar nada, não vai dar certo. Olha só, acabou com o poder de luta de vários sindicatos. Tá? Basta ficar quieto para eu receber alguma coisa. É uma ideia horrível, tá? Mas que acabou com o poder de barganha de vários sindicatos, não só dos professores. Tá? Então, a estruturação da cidadania teve a ver aqui no Brasil com o interesse das elites. Tá? Poucas vezes, essa cidadania foi resultado de um projeto com uma ampla participação popular, né, com protesto, né, e com vistas à inclusão social. Para o historiador José Murilo de Carvalho, muito importante, gente, olha, para a redação FUVEST, leia Cidadania no Brasil, do José Murilo de Carvalho. Tem inteiro na internet, ele é ótimo, tá? E é fácil de ler. Tá? Para ele, para esse historiador, muitos de nossos direitos seriam resultado de uma concessão, um presente. Tá? Um presente dado, né, pelo Estado, feito de cima para baixo, não uma conquista da população através da luta. Né? Foi um presente dado a uma população muitas vezes desinteressada da política, da coisa pública, que fica esperando acontecer. O Collor ele foi eleito não prometendo, tipo, olha, vamos lá, vamos intensificar a luta. Como ele foi eleito? Ele foi eleito prometendo ele acabar com a corrupção. Como Bolsonaro foi eleito? Ele ia fazer a nova política, ele ia acabar com a corrupção do PT. Não é os outros, nós aqui como população vamos acabar, não é ele. Ele que vai acabar. Então o que a gente fica esperando? A gente fica esperando alguém para fazer isso. Alguém lá de cima para acabar em vez da gente participar. Tá? Por quê? Nós estamos desinteressados da política. Quando a gente está desinteressado da política, a gente deixa alguém lá em cima no governo fazer o que quiser. E a gente continua desinteressado da política. Tá? Dessa maneira, os direitos costumam ser vistos como presentes, concessões ou benefícios oferecidos pelos grupos dominantes ao restante da população. Por isso a gente tem aquela ideia de não adianta fazer greve, porque a gente não vai conquistar nada. Olha que ideia errada. Tá? E aí vamos caminhar para terminar essa aula. Né? Para o Carvalho, né, o José Murilo de Carvalho, a construção da cidadania no Brasil inverteu a ordem cronológica apontada pelo Thomas Marshall, uma vez que aqui no Brasil foram estabelecidos primeiro os direitos sociais, tá? Estabelecidos assim, na teoria e não na prática. Na prática a gente não tem, mas na teoria a gente estabeleceu primeiro os direitos sociais, saúde, educação. Então eu universalizei, eu massifiquei a educação. Eu tenho educação para todo mundo. Ela é de qualidade? Não, mas eu tenho para todo mundo, tá? Por exemplo. Então, eu universalizo os direitos sociais primeiros, depois eu amplio os direitos políticos. Então agora você pode fazer um sindicato, você pode votar num partido, tá? E aí o que gerou a formação de uma pirâmide invertida dos direitos. Por quê? Como não é fruto de uma conquista, não seguiu esse passo a passo. Como é fruto de uma concessão, foi ao contrário, tá? Mas aí eu tenho o Vanderlei Guilherme dos Santos, vocês não precisam decorar esses nomes, tá? Ele vai falar assim, olha, na verdade, não é só isso, eu não tenho uma consolidação de ponta cabeça dos direitos no Brasil. Eu tenho uma cidadania que ela é regulada, ela é dada aos pouquinhos, tá?
que é o quê? Uma concessão dos direitos por parte do Estado como uma forma de mediar alguns conflitos entre classe. Ah, você vai fazer greve? Peraí, não faz a greve. Eu vou te dar aqui, ó, as férias remuneradas, tá bom? Ó, eu vou te dar aqui, ó, o 13º, tá? Então, quando você vai começar a lutar, ó, toma aqui esse presente para vocês. Então, uma cidadania regulada. Quando começa a lutar, não toma aqui, para você não lutar. Certo? Então, aqui o governo Vargas, como eu disse, deve ser mencionado uma vez que, como políticas desse período, a criação das leis trabalhistas e do controle dos sindicatos. Como consequência, a classe trabalhadora conquista direitos. Sim, conquista direitos, mas perde poder de contestação, que é o que eu expliquei para vocês agora há pouco. Tudo bem? Lá, esse último slide que eu mal mostrei para vocês, ele é exercício, a gente não vai fazer todos aqueles exercícios, por isso que eu não mostrei para vocês. São exercícios que a gente vai fazer depois, tudo bem? Então, assim, essa aula, ela não é difícil, vocês precisam dar uma lida, vocês precisam refletir, precisam acompanhar, porque ela é extremamente importante para quê? Para a gente poder pensar em que pé nós estamos aqui no Brasil. Você viu que eu falei do Getúlio Vargas, que eu falei do Collor, eu falei do Bolsonaro. Então, para a gente fazer uma análise da política brasileira, eu preciso ter em mente isso que eu falei com vocês. O que são direitos civis, políticos e o que são direitos sociais também. Certo? E aí é importante, porque agora no terceiro bimestre a gente começa a falar sobre política, sobre sistema partidário. Então a gente vai falar bastante dos direitos políticos. Tá? É um assunto, esse de agora e o próximo do bimestre que vem, que são muito interessantes, e eu gostaria que vocês estudassem direitinho. Tá? Então fica desse jeito, semana que vem a gente vai ter um exercício avaliativo para vocês, para eu poder fechar a nota. Tá? Bons estudos, boa semana e um beijo para vocês. Tchau!